CNA, Confederação Nacional da Agricultura. Começar este seminário internacional que a CNA deu o nome de o 25 de Abril e as conquistas e os direitos dos camponeses. E demos este título porque justamente foi obviamente um grande marco histórico, não apenas para todo o país, claro, mas neste caso, para os camponeses, englobando aqui os pequenos e médios agricultores, os pequenos e médios produtores florestais, os compartos de baldios e também os trabalhadores rurais, porque para todos eles o 25 de Abril se revestiu de um grandíssimo significado e, portanto, acaba por ser também um marco da luta dos camponeses a nível europeu e, inclusive, mundial. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao município de Setúbal a assistência da sala, a SCVC por todo o apoio que tem dado não só à montagem do espaço, mas à criação de condições também para haver interpretação de português para outras línguas, nomeadamente para os membros do Comitê Coordenador da SCVC, que estão em reunião nestes dias até amanhã. E claro, como não podia deixar de ser aos próprios intérpretes, já agora, e como não podia deixar de ser aos nossos convidados, eu vou, antes de passarmos às intervenções, fazer então a apresentação aqui da mesa. Eu chamo-me Vítor Rodrigues, sou membro da direção da Confederação Nacional da Agricultura e também do Comitê Coordenador da SCVC, ou seja, da Coordenadora Europeia da Via Campesina. Sou engenheiro agrónomo também. Depois, pela ordem das intervenções, vamos começar com o Alfredo Campos, que é membro do Conselho Nacional da CNA e representa a SCVC na década da ONU para a Agricultura Familiar, entre outras coisas. Penso que não é apenas a única tarefa que tem. E que fará uma intervenção sobre a luta dos direitos camponeses no contexto da Declaração da ONU para os direitos camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais. O professor Fernando Oliveira Batista, que é professor catedrático jubilado do ISA, tendo também exercido docência em várias universidades de países como o Brasil, França, Espanha, coordenado e colaborado em várias ações de desenvolvimento em Portugal, Brasil, países africanos, e autor de várias publicações sobre baldios, a terra, a propriedade florestal, espaços rurais, a história dos camponeses, e que foi Ministro da Agricultura e Pescas entre 26 de março e 19 de setembro de 1975, ou seja, em pleno período revolucionário que se seguiu ao 25 de Abril. Também o engenheiro Pedro Reis, doutorado em Engenharia Agronómica pela Universidade de Lisboa, investigador do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, com atividade na análise dos sistemas agrários, gestão do conhecimento, desenvolvimento rural e políticas públicas. Foi presidente do Conselho Científico do INIAF de 2011 a 2015, docente convidado também do ISA, do Instituto Superior de Agronomia de Lisboa, de 2013 a 2019 e agora da nova Medical School desde 2022. Sendo atualmente vogal do Conselho Nacional de Engenharia Agronómica, da Ordem dos Engenheiros e presidente da Associação Portuguesa de Economia Agrária. O professor Fernando Oliveira Batista foi pedido uma intervenção sobre os direitos conquistados com o 25 de Abril, ao engenheiro Pedro Reis uma intervenção sobre a evolução da agricultura familiar nestes anos. Depois falará, se entrar em linha, o Inácio Maria Manuel, dirigente da União Nacional de Camponeses de Moçambique. Isto porque nós não conseguimos, apesar de termos tido confirmado o nome, a verdade é que, do ponto de vista prático, não temos ainda a sua entrada em linha, porque será uma intervenção online, que seria sobre a importância do 25 de Abril para a independência das ex-colónias e para os camponeses desses países. Depois a Morgane Audi, que é agricultora na Bretanha, membro do Comitê Coordenador também da SCVC e coordenadora-geral de La Via Campesina, ou seja, da Via Campesina a nível global,
E depois, para finalizar, a Adélia Vilas Boas, membro da direção da CNAP. Só uma à parte, eu tratei com a Morgan no sentido dela poder fazer a intervenção em espanhol, só porque penso que será melhor fazer numa língua que ela domina bem e que penso que a maior parte dos portugueses está apta a perceber pelo menos o essencial. E assim sendo, agradecendo obviamente também a vossa presença aqui neste seminário, vou passar a palavra ao Alfredo Campos. Boa tarde a todos, particularmente aos nossos companheiros que vêm de outros países e que se juntam a nós num momento tão importante da nossa história, quando celebramos os 50 anos da Revolução de Abril. Há pouco mais de 5 anos, os camponeses e as camponesas, unidos na via campesina com as suas organizações e movimentos, alcançaram uma importante vitória, conquistaram uma bandeira e um instrumento para a luta pelo direito à terra e pelo trabalho com direitos. A aprovação em 18 de dezembro de 2018 da UNDROP, Declaração da ONU dos Direitos Camponeses e outras pessoas que trabalham em zonas rurais, culminou um processo de 17 anos de debate, de construção de unidade, de alargamento e fortalecimento de alianças e apoios de diversos setores em defesa dos direitos camponeses. No âmbito da União Europeia, é de valorizar o voto favorável de Portugal e de Luxemburgo, os únicos da União Europeia que quebraram o habitual unanimismo. Dos então 28 Estados, a Hungria, a Suécia e o Reino Unido votaram contra e os restantes abstiveram-se. Se a luta pela aprovação deste instrumento jurídico se prolongou por 17 anos, a luta camponesa pelo direito à terra e a viver dignamente do seu trabalho perde-se nos tempos. Em breves apontamentos históricos, lembro, entre muitas outras, as insurreições camponesas do início do século XIV, a Jacques Rios em França, a revolta de Wat Tyler na Inglaterra ou em Portugal a Revolução de 1383, na Alemanha as lutas camponesas de 1525 e 1848-49, estas estudadas por Engels, que provou a necessidade da organização dos camponeses como força revolucionária autónoma, e ainda, no início do século XIX, as insurreições por toda a Espanha contra as forças de Napoleão e em Portugal, onde a Raia Miúda se levantou com machados, foices, varapaus, roçadoras contra as invasões francesas. Foi ainda importante componente nas lutas liberais, lutou contra as classes dominantes, no Douro pelo escoamento do vinho, nas Beiras contra os impostos e os grandes senhores da terra. Ainda no tempo da monarquia, em 1909, os compartos dos baldios de Serpins levantaram-se em luta, violentamente reprimida, contra a Câmara Municipal que se tinha apropriado dos baldios e contra o governo que ordenou a sua florestação. Durante a ditadura fascista, a violência repressiva, a ocupação de aldeias e serras por forças militares, as cargas policiais, as prisões e mesmo a morte, não impediram as inúmeras lutas pequenas e grandes, locais e regionais, em defesa dos baldios, contra os grêmios de lavoura, de rendeiros e ceareiros contra os senhores ricos, de colonos e fureiros, contra o arranque da vinha americana, contra o emparcelamento rural do fascismo e tantas outras. Pela sua importância e significado, destaco 2 grandes momentos das lutas no sul do país. A greve em 19 de maio de 1954, quando camponeses sem terra exigiam trabalho e pão, o tenente Carrajola, que comandava a guarda fascista, para impedir a manifestação, encostou a arma à barriga da jovem Catarina Eufémia, com um filho ao colo, e assassinou-a com 3 tiros. Outra, em maio de 1962, quando mais de 200.000 camponeses em greve, resistindo às intimidações, cargas policiais, dezenas de prisões, alcançaram a enorme vitória das 8 horas de trabalho. Companheiras e companheiros, as lutas camponesas, mesmo quando têm um objetivo imediato, reivindicações de caráter económico, são, no geral, lutas políticas contra os governos e as classes exploradoras. Por isso, as lutas camponesas também contribuíram para a luta antifascista
e com os trabalhadores e o povo transformaram o levantamento militar na Revolução do 25 de Abril de 1974. Com a Revolução, começámos a construir um país melhor para quem vive do seu trabalho. E o campo começou a organizar-se, buscando uma vida melhor. De norte a sul do país, surgiu uma constelação de ligas e uniões, conselhos diretivos de baldios, movimentos pela extensão dos fóruns, movimentos de rendeiros e cereiros, movimentos pela previdência rural, cooperativas, casas de povo, associações de regante, mútuas de gado. Formas organizativas e objetivos específicos muito diversos, mas que uniram os agricultores na perspectiva de uma vida melhor e mais justa nos campos. E nos campos do Ribatejo e Alentejo nasceu a mais bela conquista de Abril, a reforma agrária, a que prefiro chamar Revolução Agrária. Os pequenos e médios agricultores organizaram-se em cooperativas de produção, os camponeses sem terra em unidades coletivas de produção. E os governos de então, com ministros progressistas e revolucionários, apoiaram os pequenos e médios agricultores, a agricultura familiar, como agora lhes chamamos, mas eu prefiro a continuar a dizer camponês. Houve extensão rural, crédito agrícola acessível, houve escoamento a preços justos, o Estado criou organismos para apoio à agricultura, como a EPAC ou a Junta dos Estudos Pecuários, passou a haver segurança social. Para os nossos companheiros do Sul, assim como os operários agrícolas, a reforma agrária criou a perspectiva de mais justiça no uso e propriedade da terra. E houve leis como a extensão dos fóruns, a dos rendeiros, a dos baldios. Mas porque o espírito libertador de Abril ia contra os privilégios do grande capital internacional e os seus interesses geoestratégicos, logo desde o início conspiraram contra a Revolução e as forças progressistas em repetidas ações golpistas e terroristas. Mesmo assim, a Constituição da República, aprovada em 2 de abril de 76, considerada a mais progressista dos países capitalistas, consagra, em relação aos agricultores, à terra, à agricultura e à alimentação, e cito alguns excertos da Constituição, a melhoria da situação económica, social e cultural dos trabalhadores rurais e dos agricultores, a eliminação do latifúndio, o redimensionamento das unidades de exploração agrícola, o direito de acesso à propriedade da terra, as terras expropriadas entregues a pequenos agricultores e a cooperativas de trabalhadores rurais ou de pequenos agricultores, igualdade dos que trabalham na agricultura com os demais trabalhadores, o uso e gestão racional dos solos e dos restantes recursos naturais. O Estado apoiará preferencialmente os pequenos e médios agricultores, nomeadamente quando integrados em unidades de exploração familiar, individualmente ou associados em cooperativas, bem como as cooperativas de trabalhadores agrícolas e outras formas de exploração da terra. Estímulo ao associativismo dos trabalhadores rurais e dos agricultores, definição de política com a participação dos trabalhadores rurais e dos agricultores através das suas organizações representativas. Isto são coisas que continuam na nossa Constituição em vigor e que muitas vezes não são praticadas. A pressa em aderir à então CE foi também um meio de condicionar e destruir as conquistas de Abril para privatizar o que tinha sido nacionalizado depois da tentativa de golpe reacionário de 11 de março de 75, para desmantelar o setor produtivo na indústria, nas pescas e na agricultura, destruir a reforma agrária e recuperar a exploração latifundista e capitalista da terra. Logo, em 28 de março de 77, o governo PS apresenta a candidatura de adesão. Em 1980, a AD assina o acordo de pré-adesão e de novo um governo PS, mas sempre com Mário Soares. Em junho de 75, assina o tratado de adesão e Portugal é membro da CE, agora a União Europeia, desde 1 de janeiro de 86. Assim, num quadro de distribuição das conquistas alcançadas com Abril, chegamos a 26 de fevereiro de 78, onde, com 728 delegados de 223 organizações da lavoura e os 5.000 agricultores e agricultoras presentes no encontro das organizações da lavoura e dos agricultores do Minho, Trás-os-Montes e Beiras, aprovámos a Carta da Lavoura Portuguesa e decidimos criar a Confederação Nacional da Agricultura, CNA. Apesar da resistência e da luta permanente da agricultura, das agricultoras e dos agricultores unidos na CNA, a ofensiva é devastadora.
Entre os recenseamentos de 1989, o primeiro depois da entrada na CEE, ou da CEE em Portugal, e o último realizado em 1919, com atualização a 21, o número de explorações agrícolas baixou para menos de metade, enquanto a área média mais que duplicou. As explorações até 5 hectares continuam a representar 72% do total das explorações, mas apenas têm 9,2% da superfície agrícola. E como se não bastassem as monoculturas de eucalipto, de olival superintensivo, de amendoal e outras focadas na exportação, com o uso capitalista da terra, temos agora uma nova vaga que, como qualquer infestante, invade serranias e campos de cultivo, as eólicas, a mineração, as fotovoltaicas. Acumulam-se lucros em poucas mãos, enquanto a fome atinge 20% da nossa população e o país é cada vez mais dependente. O investimento na agricultura exportadora não faz baixar o déficit da balança alimentar, muito pelo contrário, rondou os 5 mil milhões de euros em 23, nem reduz a insegurança alimentar. Companheiras e companheiros, nós sabemos que cada vez mais pessoas tomam consciência de que o modelo dominante e a crescente captura dos sistemas alimentares pelas corporações internacionais do agronegócio capitalista não resolve os problemas da fome aqui e no mundo, esgota recursos naturais, reduz a biodiversidade, elimina milhões de explorações camponesas, escraviza trabalhadores, afronta o direito à soberania alimentar dos povos. E também sabemos que o nosso caminho é o caminho da luta pelos nossos direitos, que é também a luta das populações pelo direito à alimentação com os nossos produtos. E também sabemos que a luta é difícil, que nem sempre alcançamos o que queremos, mas sabemos que ninguém nos dá nada e se não lutarmos, perdemos sempre. E sabemos pela vida vivida que declarações como a UNDROP, as iniciativas como a década da agricultura familiar da ONU, o Estatuto da Agricultura em Portugal, são instrumentos legais que, para alcançar os nossos direitos, têm que sair do papel, já que muitos dos que os aprovaram não têm intenções, vontade política ou força política para os implementar. Temos que ser nós, unidos nas nossas associações e na via campesina, a usá-los como instrumentos de luta, não só junto dos governos dos países que os aprovaram, e que têm outra responsabilidade por isso mesmo, mas junto de todos os países. Sabemos que não iremos conseguir que os governos concretizem ao mesmo tempo todos os nossos direitos, que o caminho se faz caminhando, que em cada região ou país precisamos de identificar o que mais nos afeta, o que mais ansiamos, o que é, em cada momento, mais mobilizador e, etapa a etapa, em frente às dificuldades, procurar aliados em torno das reivindicações concretas, definir as formas de luta adequadas, sem vacilar, ter noção dos avanços e recuos, avançar, reforçar a unidade para continuar a luta pelo direito à terra, pelo cumprimento dos nossos direitos, pela soberania alimentar dos nossos povos. Como escreveu Ari dos Santos, o poeta da Revolução, no soneto O Futuro, isto vai, meus amigos, isto vai. Um passo atrás são sempre dois em frente. E um povo verdadeiro não se trai. Não quer gente mais gente que outra gente. Isto vai, meus amigos, isto vai. O que é preciso é ter sempre presente que o presente é o tempo que se vai e o futuro é o tempo resistente. Depois da tempestade há sempre a bonança, que é verde como a cor que vem da esperança quando a água de abril que sobre nós cai. O que é preciso é termos confiança, se fizermos em maio a nossa lança. Isto vai, meus amigos, isto vai. Viva a luta pela UNDROP, viva a via campesina, viva a CNA, viva o 25 de Abril. A palavra à professora Oliveira Batista, que fará a sua intervenção acompanhada por uma apresentação também. Boa tarde a todos. Antes do mais, eu queria naturalmente agradecer o convite da CNA para participar neste seminário. Devo dizer que ao longo dos anos eu tenho frequentemente, algumas vezes, colaborado com a CNA, o que tem sido para mim sempre um privilégio e uma honra. Queria também saudar os meus colegas da mesa, nomeadamente o moderador, e saudar também os membros da Via Campesina que estão em Portugal, creio que é importante para nós a sua presença neste momento. Ora bem, o que eu ia fazer é, como o G. Vítor me pediu, era uma apresentação, uma referência ao que se passou em Portugal
nos anos a seguir ao 25 de Abril, nomeadamente em 75. E, dado que há muitos colegas e amigos que estão nesta sala, eventualmente a ouvir-me, e que não conhecem o país em pormenor, eu ia dar uma explicação mais pormenorizada. Eu, neste slide, já lá volto, eu dividi ali o país em duas zonas, está em cima Campos do Sul e Mundo da Agricultura Familiar. Portugal tem essa característica, sensivelmente dividido, pelo Rio Tejo, que é o rio que passa em Lisboa. Nós temos ao sul desse rio, digamos, uma zona tradicionalmente de muito grande e muita propriedade, onde o grande conflito social histórico era entre os grandes proprietários, os grandes empresários e os trabalhadores sem terra. A norte deste rio temos um mundo que eu chamaria das aldeias da agricultura familiar, em que, digamos, domina socialmente, ou melhor, domina em número a agricultura familiar, mas tradicionalmente havia também nas aldeias, digamos, os poderes dos maiores proprietários, nomeadamente que davam muita terra de parceria e de arrendamento, e também uma tradição maior, cultural, da própria Igreja Católica, que veio a ter uma influência muito grande no que se passou nesta zona. Dito isto, portanto, estes dois lados de Portugal, eu, para efeito da minha apresentação, reparti ali no slide e pus Campos do Sul. A reforma agrária nos Campos do Sul, como já foi aqui, aliás, referido pelo Alfredo Campos, a reforma agrária era uma aspiração secular, digamos, pelo menos desde a República, desde a Primeira República, desde os anos 10 a 20 do século passado. E essa aspiração traduzia-se em, digamos, ter terra para ter uma vida melhor, porque, de facto, a vida dos trabalhadores rurais do Alentejo era muito precária, e mesmo no final dos anos 60, os inquéritos feitos nessa altura mostram que essa precariedade prevalecia. De qualquer modo, essa luta pela terra tinha tido uma alteração substancial em 62. Em 62 houve no Alentejo umas grandes greves dos trabalhadores rurais e, pela primeira vez, por motivos que eu não vou aqui detalhar, a grande aspiração não era ter terra para cultivar, mas era ter um emprego, era lutar por melhores salários e por trabalho. Isso veio ter importância, porque quando se abriu as circunstâncias históricas que permitiram a reforma agrária, ou seja, que permitiram que os trabalhadores avançassem no movimento de ocupações, apoiados naturalmente pelo Estado e pelo movimento militar que tinha feito o 25 de Abril, quando isso aconteceu, o que os trabalhadores queriam era, sobretudo, ter um emprego, ter trabalho. E, por isso, digamos, constituíram as suas unidades coletivas de produção, nas quais o grande objetivo económico era precisamente maximizar o emprego. A reforma agrária foi um sucesso enorme e, como eu vou dizer mais à frente, foi uma conquista muito importante e que, se foi destruída alguns anos depois, digamos, e foi destruída pela força, quando a situação política ao nível de Lisboa se inverteu, quando a relação de forças regional se inverteu e quando a GNR, a Polícia, a Guarda Nacional Republicana, entrou no Alentejo. Não podemos esquecer que em poucos anos, 4 ou 5 anos, o Ministério da Agricultura da época requisitou mais de 2 ou 3 mil operações da GNR para, digamos, lutar e para expulsar os camponeses das terras que eles tinham ocupado e que voltaram a ser reentregues aos seus proprietários, que hoje, graças à PAC, vivem sobretudo de rendimentos sem qualquer contrapartida na produção. O Alentejo é um dos exemplos europeus, o Alentejo e uma parte da Andaluzia é os melhores exemplos onde há, digamos, rendas fundiárias como nunca tinha havido. E agora sem qualquer contrapartida produtiva. Ora bem, portanto, este foi um grande objetivo. Em relação a este objetivo, como já disse, não persistiu. Infelizmente não persistiu, foi contrariado, foi reprimido. Pelo contrário, em relação ao mundo da agricultura familiar, houve 2 grandes objetivos que se mantiveram. Estão a azul ali. Um foi a devolução dos baldios. Os baldios são terrenos comunitários. Estes terrenos comunitários, que historicamente eram usados pelos povos que viviam nas aldeias do Norte, historicamente, com direitos sobre o baldio, com direitos de cultivo, com direito de recolher mate, lenha, enfim, com direitos
de uso comunitário da aldeia sobre o baldio, uma grande parte desses baldios, cerca de 400 mil hectares, 400 a 500 mil hectares, tinha sido, digamos, intervida, expropriada pelo Estado Novo, pela ditadura de Salazar, para florestar à força essas zonas. Houve desde sempre uma resistência grande a essa da parte das populações. Essa resistência acentuou-se crescentemente nos anos antes do 25 de Abril, nomeadamente a partir de um exemplo muito célebre, que é Talhadas do Voga, do caso muito célebre, mas insistiu, e no 25 de Abril havia já um movimento, digamos, dos baldios, que queria a devolução dos baldios aos povos. Essa devolução foi efetuada a partir de 75, e essa devolução, digamos, ainda hoje persiste. E persiste sobretudo porque os baldios hoje, os terrenos baldios, os terrenos comunitários, que são a norte do Tejo, nesta zona, são manchas grandes, hoje muito cobiçadas pelos grandes interesses florestais, pelos grandes interesses industriais. A resistência tem-se mantido porque há um movimento, que é a Baladi, dos baldios, que tem conseguido, digamos, resistir. É talvez, a meu ver, o melhor exemplo do movimento camponês em Portugal que conseguiu defender desde sempre os seus objetivos. A outra medida que persistiu, as outras duas medidas, foi a extensão dos foros. Os foros, para falar rapidamente, era uma forma de propriedade imperfeita em que havia o senhor do foro e o foreiro. Ambos coexistiam e o senhor tinha direito a transmitir ao filho e o foreiro tinha direito a transmitir ao filho. Era uma situação que se mantinha e pagando um foro. Era já relativamente residual em termos económicos e foi extinta neste ano. De qualquer maneira, economicamente foi simbólico, mas socialmente foi importante, porque foi o quebrar de relações de dependência a este nível. Outra medida em que se interveio e que, felizmente, ainda hoje, nas linhas gerais, pode dizer, não foi abandonada, é o problema do arrendamento. Isto é, fazer leis de arrendamento que dessem mais direitos aos rendeiros, nomeadamente no prazo do arrendamento e, na altura, em 75, no condicionamento ou nos limites às rendas. Ora bem, portanto, estas medidas foram sobre a terra. Outro setor importante foi o crédito. Até a esta altura, em Portugal, todo o crédito era hipotecário. Isto é, e, portanto, todos os que não eram proprietários, nomeadamente os rendeiros e cereiros, não podiam beneficiar do crédito. Foi lançado uma medida de crédito de emergência, cujo objetivo era um crédito aberto a todos, em particular à agricultura familiar e às unidades da reforma agrária. Um aspecto importante que eu sublinho ali é as associações agrícolas. As associações agrícolas eram, no tempo do Estado Novo, eram, digamos, os símbolos do poder que se concentrava nas vilas de todo o país. Nomeadamente, eu vou dizer, as misericórdias, as caixas de crédito, as cooperativas. Uma medida tomada foi tentar obrigar as cooperativas a fazer eleições livres. Podem não acreditar, foi talvez a medida mais combatida logo de imediato. Porque, de facto, essa democratização a nível local custou a entrar e foi muito combatida logo desde. E depois houve a intervenção dos Grêmios da Lavoura. Os Grêmios da Lavoura eram organizações corporativas que vinham do Estado Novo e que foram, de facto, intervencionadas e completamente alteradas. E depois tivemos um conjunto de medidas que eu não vou detalhar, mas aqui eu vou voltar no fim, que mostra a maior dificuldade. Para além destas dificuldades, a grande dificuldade que houve desde 74 e se confirmou em 75 e posteriormente foi a intervenção no mercado. Isto é, intervir no mercado de maneira a defender, a regular o mercado para defender os interesses dos agricultores familiares e na altura da reforma agrária. Eu cito ali vários exemplos, foram esforços feitos, digamos, avançados, mas ao longo de todo o tempo foi de facto uma grande dificuldade. Eu digo isto porque vou voltar a este tema. É porque a grande dificuldade que temos tido, digamos, com a agricultura familiar e os pequenos camponeses, e no momento atual da globalização, é sobretudo a maneira como o mercado vai devastando e erosionando essas economias. Ora bem, o que eu queria dizer a seguir, e pedia passar ao próximo slide, a par destas medidas, digamos, de caráter económico ou agrícola, houve conquistas efetivas e que ficaram. Primeiro, a alteração das condições de vida. Ao nível local, os movimentos de trabalhadores rurais no Sul e dos camponeses e agricultores familiares no Norte tiveram força. Simultaneamente, houve a democratização
a nível local das autarquias e houve uma alteração total das condições de vida. As condições de vida hoje, se percorrerem o país, não se comparam ao que existia. Eu disse ali, água, fornecimento de água, energia, saneamento básico, acesso a serviços essenciais, saúde, escola e acessibilidade e mobilidade. Foi uma alteração total desse quadro da relação. E isso foi possibilitado, digamos, não só pela democracia, mas pela renovação que veio de baixo. Quer dizer, essa renovação que veio de baixo impôs, por exemplo, a construção de equipamentos, a construção desde cedo da rede de escolas. Por exemplo, na zona da reforma agrária, foram as próprias unidades coletivas que em muitas zonas tomaram a iniciativa de fazer creches e centros de dia para os mais idosos. Portanto, tudo isso foi um movimento que teve imensa força para esse renovamento. Paralelamente, houve os apoios sociais e à Previdência, às reformas. Aliás, houve um movimento muito forte, já vou falar nisso, e que foi também uma conquista. Já vinha de trás, a Previdência já vinha desde 69, mas os direitos ao subsídio de desemprego e os direitos à consolidação das pensões e reformas é conseguido também nesta altura. E, finalmente, eu pus ali o espaço público. Esta nota não se aplica ao norte do país, onde a agricultura familiar já percorria as feiras e já percorria vilas e aldeias. Mas no sul do país, nos campos do latifúndio, que na expressão de um colega francês, Michel Duran, dizia, eram campos coercivos, eram espaços coercivos, onde os trabalhadores não tinham alternativa de sair, nem ir para lado nenhum, nem tinham trabalho, muitas vezes um flagelo era o desemprego. E, simultaneamente, nas vilas e aldeias, eles eram, digamos, eu não digo inibidos, eles próprios se inibiam de passear e tomar os espaços públicos. Essa cidadania que o território também permite. Isso foi uma conquista que ficou até hoje. Portanto, isto, de uma maneira extremamente simplificada, e para cumprir o tempo aqui que o meu moderador me deu, mas posso ter mais um bocadinho? Posso? Foi, digamos, este quadro de luta. O que eu queria dizer, e queria rapidamente, é mostrar quem foram os agentes que no terreno permitiram isto. Eu passava ao próximo slide, pode ser. O primeiro agente foi o próprio alteração de relações de forças políticas, militares e policiais que resultou do 25 de Abril. Isto é, com o 25 de Abril desencadearam-se movimentos que levaram a que, com o 25 de Abril, o poder central em Lisboa ficou enfraquecido relativamente às relações de forças regionais. Por exemplo, no sul do país, a relação de forças regional fez a reforma agrária. Essa relação de forças regional só foi conseguida porque houve um apoio grande do movimento das Forças Armadas, que apoiou, de facto, decisivamente a reforma agrária. Houve um apoio decisivo dos centros da reforma agrária e do Ministério da Agricultura e houve, digamos, sobretudo, um avançar determinante do movimento dos trabalhadores rurais, que depois foram reprimidos na contra-reforma agrária. Em relação ao Norte, a coisa foi mais complicada, porque o próprio movimento das Forças Armadas desencadeou as chamadas campanhas de dinamização cultural, cujo objetivo era levar a cultura do progresso e do desenvolvimento e da democracia aos campos do Norte, e que não foi um sucesso muito grande. O meio das aldeias era muito fechado e as resistências locais não permitiram que essa mensagem passasse com facilidade. O Ministério da Agricultura lançou na altura também um serviço, que era o SADA, Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, que assim contribuiu para a constituição de cooperativas, de ligas, de camponeses, mas mesmo assim sempre num ambiente de grande restrição. Porquê? Porque o ambiente, digamos, social dos senhores, eu pus ali, e da Igreja, foi uma força muito grande contra o 25 de Abril. Não podemos esquecer que em Portugal, em junho, agosto, 11 bispos a norte de Portugal desencadearam, em 11 domingos consecutivos, 11 manifestações, procissões contra o que se estava a passar, isto é, contra o 25 de Abril. Portanto, todo este espírito travou imenso o que podia ter avançado. De qualquer modo, eu queria salientar que, apesar disto, houve movimentos extremamente fortes dos agricultores familiares. É um capítulo relativamente desconhecido ainda e a que não se tem dado o peso necessário. Eu queria dizer que, por exemplo, a norte do Tejo, houve, entre 74 e 78, ações
reivindicativas e de luta em mais de 700 localidades, o que para Portugal é muito significativo. E surgiram movimentos como o movimento dos agricultores rendeiros do Norte. Foi estes homens e estas mulheres que conseguiram não fazer a lei, mas que ela fosse aplicada. O movimento de extensão dos foros foram estes que conseguiram não fazer a lei, mas que ela fosse aplicada no terreno. O movimento por uma melhor previdência foi uma luta constante e que levou a grandes alterações. O movimento dos baldios, já falei nisso, e houve também lutas e movimentos por objetivos económicos. Eu quero dizer que os movimentos que tiveram sobretudo sucesso foram por objetivos específicos ou lutas por objetivos específicos. Por exemplo, uma luta que teve grande sucesso foi dos homens que faziam arroz no Mondego. Portanto, agora, tudo o que fosse objetivos específicos, tudo o que foi, digamos, objetivos mais gerais, o esforço foi grande, mas as consequências foram menores. Ora bem, sobretudo naquilo que se relacionava com o mercado. Eu, apesar do meu moderador já me estar a fazer sinal, não resisto a confirmar aqui uma coisa que o Alfredo Campos disse e que me parece importante. Ele citou números recentes. É porque o que nós assistimos hoje em Portugal, ou em Espanha, que eu conheço relativamente, ou noutras zonas, é uma grande crise e uma grande transformação ao mesmo tempo da agricultura familiar e uma grande erosão desse modelo de agricultura. Vamos saltar. O Alfredo Campos citou uns números. Eu tenho ali aqueles números que mostram o número de explorações da agricultura familiar em Portugal desde 52 a 54. Nós passamos de 700 mil a 100 mil. Mas o que eu queria chamar a atenção não é isso. O que eu queria chamar a atenção é que entre 52 e 70, 68, a quebra foi relativamente pequena. Quando se acelerou a globalização e a entrada na União Europeia, a quebra foi muito maior. E muitas destas explorações familiares só resistem porque a maior parte dos seus rendimentos não são agrícolas. Hoje em dia, 85% dos rendimentos das explorações familiares não são agrícolas. São ou pensões de reforma, ou salários fora, ou remessas dos filhos, etc. Portanto, há aqui uma crise grande da agricultura familiar. E uma crise grande deste modelo. E preocupa-nos a todos, por isso estamos aqui hoje. Porque o que é que traduzem estes números? Estes números traduzem o ajustamento estrutural a que o mercado sujeitou as agriculturas familiares. Isto é, este ajustamento estrutural, no fundo, foi esta erosão, como disse o Alfredo Campos, a concentração da terra e a eliminação de muitas pessoas do campo e, sobretudo, a alteração do modelo produtivo. Nós tínhamos um modelo produtivo relativamente equilibrado e sustentável e está cada vez mais em crise. É claro que eu agora vou saltar para ser mais rápido, e a situação hoje é muito mais grave, porque em Portugal, como por exemplo em Espanha, nós estamos a sofrer uma alteração, a começar a sofrer uma alteração que noutros pontos do globo já se verifica, que é a entrada do capital financeiro à agricultura, os famosos fundos de investimento. Hoje em Portugal, na zona de Danha Nova, por exemplo, ali na zona de Castelo Branco, ou no Alentejo, os fundos de investimento já estão lá em grande força, e isto significa que estes fundos de investimento, digamos, estão a ser uma revolução total, que vão potenciar e muito esta tendência que nós estamos a viver. É claro que o que me preocupa aqui, eu também não queria saltar esse problema, que eu acho que é um problema que temos que discutir, é o seguinte: o que é que então tem travado, o que é que trava, qual é um dos obstáculos a que o novo modelo, digamos, que renove o apoio à agricultura familiar, que renove os sistemas produtivos, o que é que trava isso? O que tem travado isso são duas coisas, a meu ver. Uma, mais antigo, que são os próprios consumidores. Nós não podemos esquecer, com a economia, a mundialização da economia, e mais recentemente o que chamamos de globalização, o índice de preços ao nível mundial desceu acentuadamente e os consumidores beneficiaram disso. Indiscutível. Segundo ponto, que hoje é mais recente, é os constrangimentos ambientais, em que nós vimos agora esta revolta dos tratores e, por exemplo, o jornal Le Monde, em França, titulava, digamos, os tratores contra a ecologia, contra o ambiente, no fundo. Portanto, nós temos que arranjar processo de conciliar os consumidores e conciliar o ambiente com este novo modelo produtivo. Eu creio que a agricultura familiar, conciliar com o ambiente é mais fácil, até é muito fácil a certo nível, se a política apoiar. Agora, consolidar com os consumidores é outra batalha que temos pela frente. Muito obrigado.
Muito obrigado nós. Aliás, eu estava a ouvir estas palavras sobre a questão da regulação do mercado, dos modelos de agricultura, da progressão dos grupos económicos na terra, e a determinada altura fiquei na dúvida se não estava outra vez na reunião do CC da SCVC, porque são temas que recorrentemente surgem nos nossos trabalhos. Sobretudo a questão da regulação do mercado, estamos agora a dar bastante força nesse capítulo. Acabou por fazer também a ponte para a intervenção do engenheiro Pedro Reis. Muito boa tarde. Gostava por agradecer estar aqui presente. De facto, é uma honra estar aqui nesta sessão, no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, do Dia da Liberdade. Quero agradecer à CNA o convite e à Via Campesina o convite para estar aqui. Portanto, e é um prazer estar aqui no meio de vós. A minha intervenção eu vou ajustá-la um bocadinho, como quase sempre eu acabo por ajustar as intervenções, preparo-as e depois na altura acabo sempre por ajustá-las, e agora ainda mais. Falar depois do professor Oliveira Batista é como a moeda, não é? Tem uma coisa que a mim me deixa inibido e complicado sempre falar depois dele, tem outra vantagem, enfim, que já expôs, já fez a história, e portanto eu dessa parte, enfim, desta lição sobre a conquista dos direitos e que depois se passou também pela história, e portanto permitam então agora ficar aqui um bocadinho mais focado com alguns dados mais recentes, até baseado nos recenseamentos, do último recenseamento agrícola de 2019. Vou procurar também fazer até aqui um ajustamento, até tendo em atenção, estamos aqui no contexto também mais internacional, não só doméstico, e de facto o caso português servir como um caso, é aqui um caso. Pronto. Eu tinha, quando estava a preparar a comunicação, para pôr até aqui assim, abaixo do título, pôr também o D de dignidade, e de facto, quando aqui a intervenção do Alfredo Campos, a referência que ele diz a viver com dignamente. Portanto, esta questão é aqui uma questão também central quando nós falamos aqui da agricultura familiar. Por vezes surge a referência, e nós falamos da agricultura familiar ou de pequena agricultura, quando vemos os documentos oficiais, à exceção depois do ressurgimento da terminologia da agricultura familiar, graças à declaração do Ano Internacional da Agricultura Familiar, e que não sei se foi indiferente a ter havido uma crise global financeira desencadeada com o subprime em 2008, e que depois fez então o ter que repensar, mesmo quem não queria repensar para a agricultura familiar, mas já vinha até da política agrícola comum uma lógica, pensarmos só na lógica da dimensão física ou dimensão económica, e falar apenas da pequena agricultura. O falar apenas da pequena agricultura e cair a palavra familiar, isso, na minha leitura, tem um significado que é fazer cair a sua componente sociológica, o seu caráter diferenciador de um determinado grupo de agricultores, ou de alguns grupos de agricultores com determinadas características, e ficamos a olhar numa perspectiva económica. No entanto, é claro que a agricultura familiar está muito associada, e sobretudo associada à pequena agricultura. Enfim, há aqui uma relação muito grande. E, portanto, eu por vezes gosto de fazer referência, e penso quando foi a discussão do Estatuto da Agricultura Familiar para Portugal, até inicialmente havia a referência à pequena agricultura familiar. E, portanto, permitam esta referência, apesar de depois, durante a conversa, falar só da agricultura familiar. Depois era para salientar, e aqui permitam olhar para o copo meio cheio, que é, de facto, ainda o peso que tem a agricultura familiar. Nós podemos dizer, ou por vezes pode-se referir, que, por exemplo, na Europa, que a maior parte da produção de alimentos não é da agricultura familiar. Mas, atenção, há aqui um indicador que é, por exemplo, o peso das unidades produtivas ligadas à agricultura familiar, que o apuramento que fizemos do recenseamento agrícola de 2009 dava 93% das unidades produtivas. Com os dados de 2019, com outra metodologia, chegaram, tanto o valor é o mesmo, está estabilizado. De um estudo, de um trabalho feito em França, 95%, e, portanto,
não é a maioria, a esmagadora maioria das unidades produtivas são de agricultura familiar. E, portanto, a agricultura familiar, como eu depois tenho num slide à frente, enfim, que passamos, mas não vale a pena, portanto, tenho referido que a agricultura familiar é uma agricultura que resiste e que persiste. E que tem uma característica que é agora, enfim, um palavrão que agora, enfim, quase todos temos que dizer em todo lado, que é a resiliência, não é? Portanto, todos nós temos que falar agora na resiliência, não é? E, de facto, isto é essa capacidade que tem a agricultura familiar, que a capacidade de aguentar choques. E, por vezes, até ressurgir. Por exemplo, quando foi a crise de 2011, 2014, em que não houve um regresso à terra, mas houve vários casos de pessoas que iniciaram e de jovens que iniciaram a sua atividade. Nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho, um estudo até ali na zona de Lafões, e de facto grande parte das pessoas que regressavam tinham a terra dos familiares. E portanto há aqui esta componente de quem resiste e de quem persiste. Passamos mais à frente da importância da agricultura familiar, mas gostavam aqui assim também de ficar aqui um ponto, aqui deste ponto, aqui sobre os tipos de agricultores familiares. Epá, isto fui buscar a um livro do professor Oliveira Batista, de 93. Acho que é quase um abuso com ele aqui presente, estar aqui a ir buscar material do próprio, mas que refere os tais agricultores, os profissionais, que o rendimento da família provém sobretudo da exploração agrícola e que tem uma lógica já um pouco empresarial. Depois são os tais, os pluriativos, em que o rendimento da família provém maioritariamente de origens exteriores à exploração, e os membros do gado doméstico trabalham fora da exploração agrícola. Aqui assim a importância da função de trabalho, e que depois há aqui até um aspecto sociológico, que muitos destes agricultores até não se identificam, por vezes, como agricultores, mas sim como a outra sua atividade que têm. E depois, o que foi já aqui referido, a questão dos agricultores idosos, em que o rendimento tem origem, sobretudo, do exterior, mas os membros da família, enfim, não trabalham na exploração agrícola, pese embora também num trabalho que nós fizemos relacionado com olivais tradicionais, no Baixo Alentejo, algo que nós pensamos, ou nos estudos, ou na parte da academia, pensamos que há uma determinada realidade, mas às vezes ela até é um pouco diferente, que é que de facto o que nos espantou foi encontrar, ainda muitos casos, de haver ajuda familiar. Portanto, mesmo de pessoas idosas, com as suas explorações agrícolas, com os seus olivais tradicionais, portanto, vários referiam que tinham ajuda familiar. E esta relação com a família de se manter, isto é importante até depois com o aspecto da sucessão. Portanto, eu tenho aqui assim até alguma referência de alguns valores, que os números às vezes são importantes para nós fixarmos aqui assim com a nossa dimensão, relativamente, por exemplo, aos rendimentos provenientes do exterior da exploração agrícola, que no caso das explorações agrícolas muito pequenas, isto é, aquelas que têm uma produção inferior, a produção padrão, a 8 mil euros, que quase 94% destas unidades produtivas são, sobretudo, principalmente, portanto, mais de metade do rendimento é proveniente da exploração agrícola. Outro dado que gostaria de referir, enfim, que é conhecido, mas que é o facto dos idosos, que temos que mais de metade, 53% dos agricultores têm mais de 55 anos. E, portanto, aqui está esta dependência, aqui assim, das formas de muitos deles. E depois algo que tem sido também muito referido, que é a questão que cerca de 40%, enfim, o colega Francisco Cordeville por vezes refere a 41%, dos agricultores não têm qualquer apoio. E, portanto, são cerca de 40% vivem à margem da política agrícola comum. E, portanto, estes são alguns valores aqui indicativos. Sobre desta diversidade, que nós, quando falamos em agricultura familiar, é importante, até na lógica de pensarmos nas políticas públicas, pensar no futuro, nesta diversidade existente. Portanto, por um lado, temos os idosos, por outro lado, temos aqueles agricultores de onde o rendimento provém, sobretudo, da exploração agrícola, ou quase exclusivamente da exploração agrícola, e depois temos
muitos que são os tais pluriativos, ou quando o rendimento provém de outras atividades. Neste aqui, que é, de facto, aqui a importância que tem o autoconsumo. E apesar de a agricultura familiar, enfim, na Europa, está muito dependente do mercado, seja do mercado dos fatores, portanto, do mercado dos bens para a sua venda, mas é importante esta questão desta produção do autoconsumo para a própria família e que também permite a tal resiliência. Por exemplo, nós tivemos agora um pico de inflação em que nos bens alimentares chegou a 20%. Portanto, isto é um choque brutal, onde, de facto, aqui a agricultura familiar permite dar aqui uma capacidade, aqui assim, de aguentar um pouco, ou de reduzir um pouco o embate deste choque da inflação. É importante referir, está ali o valor que nós apuramos, que cerca de 1/5 das explorações agrícolas familiares, em cerca de 1/5, mais de 50% da produção é para autoconsumo. Gostava aqui sim também de referir, portanto, esta importância da alimentação e esta ligação entre a produção agrícola, a alimentação, a família que tem a sua exploração agrícola, e referir que, por exemplo, em Portugal, ainda em 2022, o risco de pobreza ainda era de 17%, e que a insegurança alimentar, mesmo tanto num país da Europa, 2024, num inquérito que foi feito entre 2015 e 2016, que cerca de 10%, 1 em cada 10 portugueses, tinham vivido uma situação onde se verificou dificuldades económicas no acesso aos bens alimentares. Portanto, esta importância nunca podemos desligar da agricultura e da parte alimentar. E permitam agora também ir aqui assim à questão, ou pegar ou retomar aquela questão que o professor Oliveira Batista falou, que é esta questão da dificuldade da conciliação com os consumidores, e que é a tal conciliação entre, diria, a atividade agrícola, o preço pago ao agricultor e a questão dos bens alimentares, que estão muito relacionados, e há sempre algo que nós não podemos esquecer, que é a questão das pessoas acederem aos preços acessíveis, os preços mais baixos no consumidor, mas há tal questão, que é uma questão fatal aqui da pequena agricultura, que é o seu poder de mercado, e que é onde fica a mais-valia, portanto, daquilo que paga o consumidor, que fatia é que é pago ao pequeno agricultor, ao agricultor que produz esses bens alimentares. É evidente que a distribuição, que há também os seus custos, há os desperdícios, os custos de transporte, há também custos, mas, de facto, a repartição é uma repartição bastante desigual. E, portanto, colocam-se aqui, assim, alguns desafios que, em termos académicos, em termos de quem estuda, as coisas parecem fáceis. O difícil é depois implementar no terreno. E isso, de facto, é possível e é necessário as tais dinâmicas sociais, que é a questão das mais-valias que podem ser proporcionadas pela existência dos circuitos curtos agroalimentares e dos sistemas de qualidade ou de origem. Portanto, a questão de termos produtos distintivos e a questão do abastecimento, da restauração coletiva, não é? Portanto, referido, portanto, cantinas, onde permitir aí que, de facto, seja pago um preço mais justo aos agricultores e, sobretudo, aos agricultores familiares, e que, sobretudo, também queria aqui, sim, algo que é importante, até com outros benefícios laterais, que é até os próprios jovens, as próprias perceberem, verem que, de facto, quem produz alimentos tem rosto, o que é a atividade agrícola, o que custa a produzir de alimentos, o compreenderem a natureza, o compreenderem que, de facto, por exemplo, os frangos não vêm das fábricas. E, portanto, esta relação, esta aproximação, é que, assim, algo que, em termos académicos, nós vemos que é claro, mas a questão é depois conseguir implementar, que é necessário políticas públicas, que algumas há, mas depois não é só as políticas. O próprio professor Oliveira Batista referiu ali, assim, a questão de movimentos sociais, ou seja, para além das políticas, é necessário também essa componente sociológica.
eu não sei se estou quase a terminar, tinha só aqui assim uns pontos. Já está nos 15, que era mais da parte nacional sobre o Estatuto da Agricultura Familiar, mas permitiam então passar para o último slide do José Graziano da Silva, enfim, na altura ainda era diretor-geral da FAO, que investir na agricultura familiar é investir num futuro sustentável, sem que ninguém fique para trás. Muito obrigado, é um prazer estar convosco. Muito obrigado. Vou passar a palavra à Morgan Odi, coordenadora-geral da Via Campesina. Hola, boa tarde. Voy a hablar en español o en portuñol. Muito obrigada pela invitación por la CNA. Siempre es un grande placer estar en Portugal para nosotros y estábamos en Portugal hace poco en Viseu para también una asamblea general de CVC y yo creo que siempre es una inspiración muy importante para la coordinadora europea Vía Campesina estar con las compañeras y los compañeros de la CNA para aprender sobre toda esta experiencia que tenéis aquí en Portugal. Y yo creo que es particularmente importante para el comité de CVC estar acá en Portugal para esa celebración de los 50 años de la Revolución del 25 de abril, porque lembrarse de las luchas populares y de la capacidad de los pueblos, de los movimientos sociales, de tener éxitos así, de cambiar un país, es muy importante. A veces perdemos esa esperanza, a veces perdemos este conocimiento que sí, como movimiento social, tenemos esa capacidad de cambiar las sociedades, de cambiar el mundo. Y yo creo que en el contexto que tenemos ahora en Europa, que es un contexto muy duro, es muy importante poder celebrar y conmemorar esa revolución del 25 de abril. Porque nos enfrentamos a una crisis muy importante en Europa, una crisis medioambiental, una crisis social, una crisis de alimentación donde ahora mucha gente en Europa tiene hambre. Y también una crisis democrática, donde vemos que en muchos países la extrema derecha está ganando elecciones y eso nos preocupa mucho. Y creo que es muy importante como campesinas, como campesinos, saber de dónde venimos, de dónde vienen nuestros movimientos campesinos. Y en Europa tenemos que recordar que en nuestra historia son campesinas y campesinos que han hecho las revoluciones y que han permitido ir adelante hacia un reconocimiento de los derechos de todas las personas. También porque estábamos como campesinas y como campesinos las personas sin derechos. No estábamos reconocidos como seres humanos. Hace unos 200 años, las élites, las oligarquías, no nos consideraban como seres humanos. Nuestra vida no contaba. Y nuestras luchas y las luchas de los movimientos campesinos en toda nuestra historia fue para lograr ser reconocidas, reconocidos como personas que tienen el derecho a una vida digna, a un nivel de igualdad con todos los demás. Y eso significa que como movimiento campesino en Europa, sabemos que tenemos que luchar en contra de
todos los sistemas de dominación y de opresión. Este primer sistema es el capitalismo, que hace que los ricos sí tienen acceso a una vida digna, pero los pobres no. También el patriarcado, que hace que los hombres tienen acceso a una vida pública, a muchas posibilidades, y muchas veces las mujeres no tienen esos mismos derechos. También tenemos que luchar contra el colonialismo, que hace que las personas que viven en los países del norte tienen derechos y que las personas que viven en los países del sur no tienen esos mismos derechos. También el racismo, que diferencia a las personas en función de su color de piel. También la homofobia, que es un sistema de dominación, depende de los géneros y de la sexualidad. Y también creo que en este momento también de crisis medioambiental, desde el campesinado, tenemos la certidumbre que tenemos que salir de un sistema de dominación sobre la naturaleza y que tenemos que buscar otra forma de relacionarnos con nuestro medio ambiente que no sea una relación de manipulación y de dominación. Y entonces eso es el compromiso de la Coordinadora Europea Vía Campesina, pero también de la Vía Campesina. Hemos celebrado la Conferencia Internacional de la Vía Campesina en diciembre en Colombia y hemos dicho allá que frente a las crisis globales construimos la soberanía alimentaria para asegurar un futuro a la humanidad. Y eso significa que no solamente nos organizamos como campesinas, campesinos para defender nuestros intereses, sino para defender una manera de vivir juntos que nos asegura un futuro para todas y para todos. Y entonces es un compromiso a frente de toda la sociedad, en nuestros países, pero también a nivel mundial. ¿Qué son los grandes ejes de las propuestas que hacemos como la Vía Campesina? Primero, la soberanía alimentaria, que significa un poder popular sobre la alimentación y sobre la agricultura. Y cuando hablamos de un poder popular, significa que no pueden ser los mercados que deciden, porque los mercados sabemos quién son. Son los ricos y son las empresas multinacionales. Entonces, queremos democratizar la alimentación, defendiendo políticas públicas de regulación de mercados y también servicios públicos para asegurar que los derechos de todas las personas sean cumplidos. El segundo eje es un reparto justo de las tierras, de las aguas, de todo lo que nos permite producir lo que necesitamos y lo que la sociedad necesita. El tercer eje es sobre los derechos campesinos y es aplicar al mundo rural los derechos humanos. Para la Vía Campesina tenemos un compromiso hacia los derechos humanos, pero hacia una aplicación hacia los campesinos, las campesinas, hacia los pueblos indígenas de manera muy concreta. Y eso significa que no solamente son derechos políticos o civiles, pero también los derechos económicos y sociales, los derechos colectivos, son muy importantes para la Vía Campesina. El cuarto eje es el feminismo popular campesino, porque está muy claro que el nivel de desigualdad en contra de las mujeres en el medio rural se tiene que acabar si queremos construir otra sociedad y también otra relación entre la gente y también con los ecosistemas. Y entonces el feminismo popular y campesino es también la base de nuestro compromiso a favor de una igualdad total, real, entre todas las personas. Y finalmente es la agroecología, que es algo muy de fondo, porque la agroecología no es solamente como la agricultura orgánica o algo así. Es realmente
cambiar la manera de relacionarse con el medio ambiente, saliendo de una relación de dominación, de manipulación y construyendo otro tipo de relación que yo creo que, por ejemplo, todas las ganaderas conocen. La relación que las ganaderas campesinas tienen con los animales no puede ser una relación de dominación. Tiene que ser una relación de trabajo junto, de respeto mutuo. Y eso es la base del tipo de relación que queremos construir. Y también eso está basado de manera muy profunda en el internacionalismo. No estamos luchando solos en Europa, pero estamos coordinándose con los movimientos campesinos a nivel mundial para conseguir una relación de justicia que es la única manera de conseguir la paz. Y la situación al nivel geopolítico que existe ahora nos da mucha preocupación, pero también nos hace un compromiso muy alto desde la vía campesina de reforzar el diálogo entre los campesinados de todos los países con esa base de la igualdad. Y por eso que tengo aquí esa, no sé cómo se dice, de Palestina, porque para nosotros no es posible aceptar esta situación del genocidio del pueblo palestino, que es que nos trae en los momentos peores de la historia de Europa, que nos trae en la historia del racismo y del supremacismo blanco, se dice eso, y realmente desde la vía campesina decimos eso no es posible. Y no es posible que los gobiernos de los países europeos apoyen a un gobierno de extrema derecha que está cometiendo un genocidio. Por eso que desde la vía campesina nos comprometemos con el pueblo palestino, con el campesinado palestino, a luchar para la igualdad entre todas las personas, cualquier que sea su religión, cualquier que sea su color de piel, su nacionalidad. El apartheid que existe ahora en Israel no es aceptable. Y luchamos para la paz entre todas las civilizaciones, todas las religiones, todos los pueblos. Y eso se construye con justicia y con igualdad. Y entonces, estamos muy ambiciosos desde la vía campesina, creo, y eso nos da mucho orgullo de poder intentar construir desde el campesinado, que siempre fue considerado como algo bajo, que siempre fuimos consideradas como un poco los idiotas, las personas que no tienen conocimiento. Pero desde como campesinas, como campesinos, hemos construido este movimiento internacional que tiene esa ambición de construir un futuro para la humanidad, un futuro de paz y de dignidad para todos los seres humanos. Y cuando venimos aquí en Portugal, yo creo que siempre la CNA nos asegura con nuestros valores, con la línea que tenemos que seguir, porque la CNA también ha tenido esa experiencia de la revolución del 25 de abril que continúa a inspirarnos. Entonces, muchas gracias para todo eso. Para a última intervenção, e creio que poderá haver até ainda algum tempo para alguém do público colocar alguma questão. Passo então a palavra à Adélia. Olá, boa tarde. Peço também que me vás avisando do tempo. Boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que estamos aqui hoje a celebrar os 50 anos do 25 de Abril, a Revolução dos Escravos, que trouxe uma mudança significativa para muito melhor para a vida de todos, de todas as populações, e muito em particular também para as populações rurais e para agentes do campo. E por isso saudamos todos aqueles e aquelas que antes do 25 de Abril lutaram para derrotar
a ditadura fascista e conquistar a democracia. E permitam-me também que faça, porque é justo, uma homenagem muito especial às mulheres. A Morgan aqui falou do papel das mulheres no campo e na vida, e não seria... Não poderíamos deixar de lhes fazer esta homenagem. E começava por citar Maria Lamas. Maria Lamas desenvolveu um trabalho notável nos anos 40, no final da década de 40, a retratar a condição social das mulheres numa publicação, As Mulheres do Meu País, e o primeiro fascículo, que é dedicado às camponesas, ela cita a forma como as próprias camponesas caracterizavam o seu destino. E o que elas diziam era: a nossa vida é muito escrava. E era de facto. Mas também testemunhou logo à frente que as mulheres estão sempre à frente de todos os protestos, desde que pressintam a ameaça de um agravamento das suas condições já tão precárias do seu viver. Elas sabem quanto lhes custa o granjeio do seu pão. E estavam, e estão, e continuam a estar. Estavam nas marchas da fome nos anos 40 a protestar contra os racionamentos e o envio da comida que aqui faltava para a Alemanha, para a guerra. Estavam com a Catarina Eufémia a lutar por melhores condições de trabalho e melhores salários. Estavam incansáveis na casa, no campo, a trabalhar de sol a sol, a trabalhar desde crianças. E estão hoje nas organizações camponesas e a contribuir de forma decisiva para a produção nacional, e continuam a ser muitas vezes invisibilizadas. Estavam também nas lutas já no pós-25 de Abril, como esteve Lúcia Gil, que foi uma grande dirigente, a primeira mulher dirigente da CNA, produtora de leite, que numa manifestação em Coimbra irrompeu da multidão que ali protestava e incitou todos a irem cortar uma estrada, e que durante toda a sua vida, já não está entre nós, animou muitas lutas da CNA de norte a sul do país. E foi este movimento de luta intenso, de organização das massas, que Abril despoltou, junto dos pequenos e dos médios agricultores, em torno dos seus direitos e de problemas concretos que muito os afligiam, que conduziu à fundação da CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, em fevereiro de 1978, em Coimbra, num encontro que teve mais de 5.000 agricultoras e agricultores e 223 organizações da lavoura. Nascia assim a Confederação Representativa dos Pequenos e Médios Agricultores, dos compartes dos baldios e do mundo rural. A agricultura familiar ganhava assim uma dimensão e voz a nível nacional. E hoje tem-na também a nível internacional, enquanto membro da Via Campesina Internacional, organizada também na SVC, na Coordenadora Europeia da Via Campesina, que hoje temos o prazer e a honra de ter aqui o seu comitê coordenador em Portugal para celebrar connosco os 50 anos do 25 de Abril. A CNA é a confederação que defende de forma abnegada os princípios consagrados na Constituição da República Portuguesa de 76, que define direitos e regras fundamentais e essenciais à democracia, e também naquilo que é o apoio, ou que deveria ser a política económica orientada para o setor agrícola, e que deveria privilegiar, infelizmente, nem sempre, ou maioritariamente isso não acontece, mas deveria apoiar preferencialmente a agricultura familiar. Não vou repetir esses princípios, que aqui já foram mencionados pelo Alfredo, e também já aqui foram mencionadas muitas das conquistas alcançadas com o 25 de Abril. Mas se o caminho aberto é o certo e promissor, também cedo lhe foram colocando nesse caminho pedras e obstáculos, e os que perderam privilégios logo os quiseram recuperar, e a adesão de Portugal à então CE em 86, com a consequente entrada da PAC, da Política Agrícola Comum em Portugal, formou um rolo compressor que tem arrasado a agricultura familiar. Já aqui vimos também muitas dificuldades. Desde então, sob as orientações dos que mandam em Bruxelas e também com a conivência e a submissão de sucessivos governos em Portugal, foram eliminadas 400.000 explorações agrícolas e, sobretudo, as pequenas e médias explorações, ao mesmo tempo que aumenta de forma significativa a dimensão média das explorações. Também já aqui se disse que 40% dos agricultores portugueses não recebem qualquer ajuda da PAC, e 70% das ajudas vão para apenas 7% dos agricultores
os maiores e que até são aqueles que menos precisam e muitas vezes sem necessidade, ou muitas vezes sem necessidade ou sem produzir. O rendimento dos agricultores tem-se degradado, é cada vez mais caro produzir e se recebe menos por aquilo que se produz. Os consumidores também têm mais dificuldades em pôr comida na mesa e daquilo que pagam, por cada 100 euros que pagam pela sua comida, apenas pouco mais de 20 euros vão para os agricultores. 80% do comércio de bens alimentares está concentrado em 8 grandes grupos económicos. E estas empresas vão somando todos os anos lucros escandalosos, tanto as empresas de distribuição como de energia, de fertilizantes, entre outros, engrossam lucros ano após ano. A liberalização total dos mercados e a recusa dos governos em regular os preços à produção fazem parar a lei do mais forte e o grande capital financeiro vai assambarcando a terra e fazendo da alimentação uma mera mercadoria. Os tratados de livre comércio proliferam e esmagam camponeses por todo o mundo. Este cenário, desenhado pela PAC de mãos dadas com a Organização Mundial do Comércio, amordaçou o direito humano à alimentação, tornando-o num negócio voraz, milionário para uns poucos, à custa da fome e da miséria de muitos, incluindo daqueles que produzem os alimentos. E falamos aqui já também dos baldios e estamos neste momento com uma grande luta nas mãos. Este tipo de propriedade comunitária ancestral, que sempre serviu de complemento à agricultura, está a ser novamente alvo de um ataque inaceitável, com a redução de 50% na sua elegibilidade das áreas para as ajudas da PAC. Isto já depois de terem sido eliminados 90 mil hectares de áreas por revisão do parcelário. Portanto, quando assinalamos 50 anos do 25 de Abril, que devolveu os baldios aos povos, depois do regime fascista os ter submetido ao regime florestal, de lhes ter vedado o pastoreio, que obrigou muitos compartes a vender o gado e muitos a emigrar, hoje os compartes veem novamente dificuldades em pastorear os seus animais no baldio e isto não pode continuar. Companheiras e companheiros, hoje celebramos Abril e apesar das adversidades, das dificuldades que impõem aos pequenos e médios agricultores, é com a luta organizada dos camponeses que alcançaremos melhores condições de vida e de trabalho no campo à luz dos valores de Abril e da Constituição. Desde o início da fundação da CNA foram centenas as jornadas de luta, regionalizadas em centenas de localidades por escoamento à produção a preço justo, contra a privatização de matadouros, pelo aumento do preço do leite pago à produção, por concretização de obras de regadio. Houve cortes de linhas de comboio porque as importações de leite estavam a arrasar a produção nacional. Muitas e grandes manifestações em Lisboa, nomeadamente contra o programa Desastres da Troika em 2012 ou contra a tentativa de roubo dos baldios no governo do PSD, CDS, PP. Grandes manifestações contra as reformas da PAC por ocasião das presidências portuguesas da União Europeia e que contamos com a participação dos companheiros também da Via Campesina, a última em Lisboa em 2021, mas já foram umas 4 desde 1992. E na defesa dos direitos camponeses, a CNA fez uma proposta de um estatuto para a agricultura familiar, no seu 7º congresso em 2014, que veio a ser consagrado em lei em 2018. Já aqui falamos também do estatuto, que tarda em sair da gaveta, tem um conjunto de medidas que permitiria promover a agricultura familiar e concretizar os direitos dos camponeses, mas demora, mas também seremos persistentes na luta pela sua concretização, porque tem sido a CNA ao longo destes anos incansável na defesa da agricultura familiar dos pequenos agricultores. Ainda em fevereiro estivemos em Bruxelas, junto com a SVC, em defesa dos rendimentos dos agricultores. Estivemos também numa grandiosa manifestação em Estarreja e em Vila Real, onde aprovamos um caderno com 8 reclamações para melhorar a vida dos agricultores, por preços justos à produção. Reclamamos uma lei que proíba que se pague aos agricultores abaixo dos seus custos de produção,
ou seja, tem de haver preços justos para se viver com dignidade, em defesa dos baldios, por uma PAC justa, com ajudas só para quem produz, pela concretização do Estatuto da Agricultura Familiar, para indemnizar os agricultores pelos prejuízos causados por animais selvagens, pelo direito à terra, as eleições para a Casa do Douro, que é importantíssima para os pequenos vitivinicultores da região demarcada do Douro, e por um Ministério da Agricultura forte e com serviços públicos de qualidade no mundo rural. Amanhã mesmo teremos uma audiência com o novo Ministro da Agricultura, a quem levaremos estas reclamações, e se não formos ouvidos, também continuaremos a lutar por elas sempre e onde for preciso, nomeadamente nas ruas, como sempre temos estado. Portanto, se volvido meio século há princípios da Revolução por cumprir, também podemos dizer que muito valeu a pena e que nem as dificuldades nem os recuos apagam a importância das conquistas do 25 de Abril. E aqui citava uma frase dita por um agricultor que esteve no encontro fundador da CNA, que se dirigia aos seus companheiros dizendo: vocês que têm as mãos mais perfeitas do mundo e sabem acariciar a terra, também são capazes de com elas fazer justiça. E até hoje, e seguramente nos tempos que temos pela frente, as camponesas e os camponeses, a cada novo ciclo e a cada nova primavera, continuaremos com as nossas mãos a lançar à terra as sementes de abril, numa labuta e luta diárias, de olhos postos no futuro, porque não baixar os braços foi aquilo que sempre nos caracterizou, certos da justeza da nossa luta, unidos em ação com milhares de agricultores familiares no nosso país e em todo o mundo, com a Via Campesina, com as filiadas da CNA. E por isso continuaremos a lutar por um mundo mais solidário e mais justo, por escoamentos a preços justos à produção, por melhores condições de vida, pelo direito à terra, a uma alimentação saudável e sustentável e pela soberania alimentar do nosso país e de todos os povos do mundo. Em defesa dos valores de Abril, pela democracia e pela paz, viva a CNA, viva a Via Campesina, viva a agricultura familiar e o mundo rural, viva o 25 de Abril. Bom. Muito bem. Bom, temos aqui ainda algum tempo até com tradução e, portanto, podemos passar a palavra para os assistentes. Também, quem quiser fazer perguntas numa língua que não em português, creio que terei condições para ajudar a traduzir para os nossos oradores. Não sei se alguém então quer colocar alguma questão ou comentário, claro, também. Pedro? É mais um comentário do que propriamente uma questão. Antes de mais, agradecer a todos os oradores, de facto é bastante enriquecedor. Só que dar aqui nota ou ressalvar que há algumas questões já aqui que foram faladas, nomeadamente no declínio da agricultura familiar nos campos do Norte, não é? De facto, nós continuamos a ter esta divisão que ainda é bastante patente entre os campos do Sul e os campos do Norte, que vai se esbatendo. Os campos do Sul vão subindo, não é? Ou a agricultura predominante nos campos do Sul vai subindo, mas continuamos, de facto, a ter essa diferença clara. E nas dimensões, quer dizer, há aqui, de facto, nós temos que, há aqui uma necessidade de levarmos os consumidores a adquirir mais os produtos da agricultura familiar, sem dúvida nenhuma. Quando fala nessa dimensão dos consumidores, do preço, a questão do preço, por exemplo, em Portugal é muito, ou a questão da capacidade de escolha dos próprios consumidores está muito limitada pelo poder de compra e pelo salário que acabam por oferir. E não podemos também deixar de ter aqui em conta a dimensão que o Pedro aqui referiu. Ele não referiu propriamente as grandes superfícies, a grande distribuição, mas abordou essa questão e o papel que elas têm no esmagamento dos preços à produção, que leva ao abandono de milhares de pequenos e médios agricultores. Quer dizer, não há dúvida nenhuma, não só pelos preços, como pela prática comercial que têm, não é? Quer dizer, isto tem um papel bastante limitador daquilo que é
à atividade da agricultura, da agricultura familiar. E nós podemos falar, de facto, há produtos em que, se for preciso, que são a grande distribuição, as grandes superfícies, até podem não ganhar muito dinheiro com eles, em termos da margem de lucro, mas há outros que, evidentemente, há uma diferença brutal. Foi criado agora um observatório dos mercados agrícolas e o primeiro setor que estudou, que foi o leite, comprovou que durante 2022, grande parte do ano, os produtores de leite tiveram a vender abaixo de preço-custo. Logo aí é impossível manter uma exploração agrícola familiar assim. Nós, se formos olhar para preços, por exemplo, ainda hoje estava, para uma outra questão, estava a ver o preço do tomate. O preço do tomate ao produtor neste momento anda à volta dos 90 cêntimos. Na grande distribuição, ao consumidor, está a 2,70 €, é 3 vezes mais. É claro que nem tudo isto é margem de lucro, nós estamos a falar de margem bruta, mas 3 vezes mais para um produto que é fresco. Quer dizer, de facto, há aqui algo que tem que se fazer a nível do mercado para inverter aquilo que a Adélia referiu, desta grande, ou de uma margem muito pequena que fica nos produtores. E a questão dos circuitos curtos é, de facto, importantíssima, com as cantinas escolares à cabeça, e aqui é só vontade política. E há algum investimento, porque se continuarmos a ter, em que se adjudica a alimentação das escolas ao mais baixo preço, quer dizer, se continuarmos assim, de facto, não há política que resista. Depois, na questão, uma coisa também muito rápida, na questão ambiental, e de facto, a dada altura, dá-se a entender que os agricultores estão todos contra a preservação do meio ambiente, e que foi isso que esteve ou que foi o rastilho que gerou esta revolta a nível europeu. Há uma coisa, aqui, mais uma vez, isto é uma questão de rendimento. E a insatisfação vem principalmente, as ajudas da política agrícola comum, por mais injustas que sejam, ainda assim são uma componente importante de rendimento da maior parte dos agricultores. E aquilo que lhes foi dito, principalmente nesta última reforma, foi: até agora recebias 100 € por hectare. A partir de agora, esses 100 € que tu recebias por hectare, para continuares a receber, 70 estão indexados a medidas ambientais. Ou seja, isto é passar a fatura da transição ambiental diretamente para os agricultores. É uma alteração profunda. Daí que depois também se gerem todas estas questões. E mais uma vez aqui, quem é que sofre mais? São os pequenos, é a agricultura familiar. Porque os grandes agricultores, nomeadamente agora com a entrada dos fundos de investimento, quer dizer, não têm grandes problemas em arranjar lá uma prática que bata certo com tudo aquilo que são regras ambientais que têm que se cumprir. De facto, a última dimensão que eu queria dar é a responsabilidade da PAC e da política agrícola comum naquilo que tem sido uma razia completa dos pequenos e médios agricultores e da agricultura familiar. Nós temos uma PAC, que na prática é a política nacional. Portugal abdicou de ter uma política nacional há muito tempo, em que está direcionada para um tipo de agricultura que não é os pequenos e médios agricultores. Quer dizer, nós vemos isto, as migalhas vão ficando, alguma coisa mais ficando, mas tudo o resto, desde o apoio ao investimento, quer dizer, as próprias ajudas, a Adélia já falou nisto, há de facto essa responsabilidade e que continua. Isto que a Adélia referiu aqui dos baldios e da perda de elegibilidade das áreas representa 25 milhões de euros todos os anos que vão desaparecer dos produtores pecuários do Norte, raças autóctones, quer dizer, e isto, estou a falar do Norte do Douro já, porque vai acontecer aquilo que aconteceu no Sul. Tenho que terminar, mas era esta a verdade que queria deixar. Mais alguém? Zé Pereira? Alguém levantaste o dedo, Nina? Não. Não.
Boa tarde, estou um bocado rouco, mas queria começar por, pronto, nós estamos a comemorar 50 anos de Abril e aqui já foi referida a importância que teve as lutas, que tiveram as lutas antes do 25 de Abril e depois a grande conquista de Abril, que foi a reforma agrária, aqui no distrito de Setúbal também, que também engloba a parte do Alentejo, grandes lutas pelas 8 horas de trabalho nos campos dos arrozais de Alcácer de Sal e do Vale do Sado, com camaradas que tiveram empenhados nessas lutas, mesmo na resistência antifascista, foram alvos de repressão e de prisão e grandes, eles e as próprias companheiras, e nós temos de valorizar tudo o que foi esse trabalho e essa luta, também para o 25 de Abril e para a grande conquista da reforma agrária. Eu acho que foram tempos, tinha 6 anos quando foi 25 de Abril, mas sendo a minha família alentejana, vivi a minha juventude na reforma agrária, da parte de criança e adolescente, e via o que era aquela alegria das unidades cooperativas de trabalho e os avanços que existiram, não é? Mesmo o próprio desenvolvimento rural. Falou-se aqui da luta no trabalho das mulheres. As mulheres naquele tempo estavam condenadas a ir para a costura ou a ir servir na casa dos senhores, dos grandes senhores, e não iam para o campo porque os pais não queriam que elas fossem para o campo, porque era um preconceito ainda naquela altura. Nessas unidades cooperativas não, já houve uma maior emancipação, as mulheres começaram a trabalhar no campo, e toda aquela, depois toda a parte envolvente que surgiu com a reforma agrária. Não foi só nas próprias unidades cooperativas, no sentido de ultrapassar este problema que hoje gravíssimo que estamos a sentir a nível europeu e a nível também global, que é a situação do escoamento dos produtos, e que estamos a sentir na pele. Naquela altura foram criadas situações para escoar os produtos oriundos da reforma agrária. Nas próprias cooperativas tinham cooperativas de consumo e todos os próprios, um movimento associativo popular, naquela altura os movimentos de bairro, as comissões de bairro, tinham elas o próprio apoio à reforma agrária. Eu depois, mais tarde, vim trabalhar para a Lisnave, mas pronto, eu acompanhei essa situação. Grandes empresas situadas, por exemplo, aqui na zona de Lisboa, Barreiro, tinham grupos de apoio à reforma agrária. Lembro, a Lisnave tinha a CARA, que era a Comissão de Apoio à Reforma Agrária. Então os produtos vinham, eu lembro de ver a Doca Treuze, que é a maior doca da Europa, cheia de perus no período do Natal, perus, patos, galinhas, para os operários da Lisnave comprarem a preço mais reduzido e sabiam que estavam a comprar bom, porque tinham esse apoio, havia esse apoio todo por parte, por trás dessa grande conquista. Pronto, depois, infelizmente, todas estas situações foram-se deteriorando, e depois o caos foi também a situação e referia também que o intercâmbio era de tal forma que entre o movimento associativo e o movimento de trabalhadores e o movimento popular também havia jornadas de trabalho, que eu lembro-me, de pessoal que se organizava e iam fazer trabalho coletivo na reforma agrária. Iam para a apanha do tomate, para a apanha da azeitona, para a apanha da uva. E, portanto, era um intercâmbio cultural e era uma situação que se vivia naquela altura saudável e foi um grande desenvolvimento. Depois, infelizmente, a situação, com a entrada na União Europeia, a situação veio-se a agravar e a política agrícola comum veio sistematicamente a degradar todas estas situações. Mas lembro-me que, mesmo antes da entrada na União Europeia, grandes ofensivas contra a reforma agrária na altura, e até aquelas repressões e aquelas situações de anterior luta antes da repressão
sobre os trabalhadores antes da própria criação da reforma agrária continuou após o 25 de Abril, até a situação de serem assassinados até 2 trabalhadores em 79, em Santiago de Escoral, na Herdade de Valnobre, em defesa daquilo que era deles. Portanto, o latifundiário queria as suas terras, mas o gado que lá estava e todas as estruturas que lá estavam eram da UCP. E, portanto, eles estavam a defender o que era deles e o que eles criaram. E então a resposta que tiveram foram assassinados. E, portanto, até mesmo depois do 25 de Abril isto aconteceu. E, portanto, com a entrada na União Europeia tudo se desmoronou, né? Tudo se agravou, mas nós temos de continuar, pronto, estamos muito preocupados agora com esta situação do novo governo. Temos de continuar a defender a agricultura familiar. Ela não pode estar na gaveta, porque é mais uma coisa que está na gaveta. Temos coisas no setor, tanto na agricultura como nas pescas, que estão há bastante tempo na gaveta e têm saído fora da gaveta. Mas nós temos de continuar esta luta, mas dar aqui algumas, por exemplo, em relação a esta situação de escoamento de produtos, temos aqui conhecimento aqui na região, de que, por vezes, o desespero é tão grande de alguns pequenos agricultores que eles têm de ultrapassar a situação. Então, o que é que eles fazem? Abrem atividade nas finanças, criam o seu próprio grupo de restaurantes, amigos, os seus cabazes, dão o seu contacto, as pessoas encomendam o que querem e eles vão levar. Foi a forma que eles viram de continuar a escoar os seus produtos, porque os circuitos curtos nós também queremos, mas sabemos porque por vezes é muito difícil, mas temos aqui situações, pronto, um pequeno agricultor aqui no Barreiro, um pequeno jovem agricultor que alugou umas terras aqui, que é brasileiro, que tem agricultura biológica, que é o Fernando. Ele próprio criou os próprios cabazes, tem os próprios contactos e ele vai distribuir os produtos dele às pessoas que encomendam. Portanto, isso é uma situação das pessoas ultrapassarem os problemas. Sabemos que não é aquilo que nós queremos, mas temos é de continuar a lutar pelo Estatuto da Agricultura Familiar. Obrigado. Eu, dado o adiantado do tempo, se calhar pedia, não sei se alguém da mesa quer fazer algum comentário, ou se podemos, enfim, porque isto também não foram bem questões, foram mais comentários. Se não, podemos até eventualmente ir encerrando. Agradecer uma vez mais aos convidados, necessariamente, também a quem esteve aqui do nosso lado, à SCVC pelo apoio à tradução, aos tradutores, dar aqui um grandíssimo obrigado aos tradutores que tiveram esta tarefa e que a fizeram ainda por cima a partir de ambiente remoto, portanto há esse valor acrescentado também. E creio que foi um seminário bastante rico, em que ficou comprovado, digamos, o significado amplo e histórico, não só para Portugal, mas para o movimento camponês na Europa e no mundo, do 25 de Abril, com os direitos que se conquistaram, com aquilo que se defendeu e com a perspectiva que abriu, que aliás a Morgan sintetiza muitos daqueles elementos que fazem hoje parte dos objetivos do movimento camponês, da Via Campesina, estavam também nos horizontes do 25 de Abril e é por isso que também os celebramos. Muito obrigado e boa tarde. CNA, Confederação Nacional da Agricultura.